dia, Marcinha. Bom dia, Évanos. Um beijo no coração de todos. Hoje a Ju não vai poder vir, né, fazer o estudo, que hoje é o dia dela, na sexta-feira. Sempre é o dia da nossa querida Ju. Hoje é o começo do livro. Hoje a gente começa a estudar o livro Sexo e Destino, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Então a gente vai fazer hoje a introdução do livro e a Ju depois continua, tá bom, gente? Hoje a gente vai começar, tá? Sereia, seja bem-vindo, um beijinho, Sereia, querida, um beijo no coração, viu, Sereia? Um beijo. Então, vamos fazer a introdução do livro. E aqui ele começa com uma prece, né? Então vamos lá. Quem desejar fazer os comentários, né? Vocês fiquem à vontade, só levantar a mãozinha, comentar, e vamos todos juntos estudar, né? Um aprendendo com o outro. Aqui ninguém é professor não, porque a gente somos todos aprendizes, estudando junto, aprendendo junto, e vamos lá. Então vamos lá, ó, prece no limiar. Vamos lá. Pai de infinita bondade, este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas, que entremeaste de esperanças eternas, entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo. Queremos recordar Jesus, o enviado da tua ilimitada misericórdia. Naquele dia de sol em Jerusalém, na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher, que diziam haver apanhado em transgressão. Ao mesmo tempo que inquiririam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que disseste? O mestre contemplou demoradamente aos zeladores de Moisés. E porque nada mais adiantaria explicar-lhe ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando as palavras a todos os moralistas dos séculos por vindouros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que lindo, né, gente? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente dá até para ver a cena, né? Jesus ali na areia, cabeça baixa, e todos aquele povo ali, né? Querendo a crucificação, querendo a condenação dessa mulher que transgrediu, né, a lei e que era para ser apedrejada. Que os conceitos, né? E até hoje, né, gente? Até hoje a gente vê, né? Até hoje esses conceitos existem ainda, né, Dudu? Até hoje existem as condenações, preconceitos, esse ranço que a gente vem para extirpar de dentro dos nossos corações, né? Regina, um beijinho no coração. Regina, seja bem-vinda. Até hoje nós trazemos, né, exatamente a lei de Talião. Isso mesmo. Até hoje existe quem segue essas leis, que não modificou nada. O tempo se passou, né?
a evolução. Hoje a gente vê, hoje a gente sabe, entende, né? A gente compreende o próximo. Hoje nós temos uma visão melhorada, modificada das coisas. A gente pode ser tapado em certos outros conceitos e tudo, mas hoje nós não podemos julgar a quem quer que seja, né? Hoje nós não podemos mais, porque nós conhecemos a nós mesmos. A gente olha para dentro da gente e vê que nós trazemos dificuldades, assim como os nossos irmãos, né? Exatamente, Dudu. Vemos homens se batendo, né? Como se fosse esporte voltando para homem. Exatamente, Dudu. As coisas só ficou mais moderninhas, mas ali dentro é a mesma coisa. É o derramamento de sangue, é o prazer de ver o outro, né? De ver o outro morrer ali, né? Exposto ali. É a mesma coisa, né? Bom dia, Diana querida. Bom dia, Nando. Um beijinho no coração, Nando. Seja bem-vindo. Então, Jesus, diante daquela multidão que queria a crucificação, que queria a condenação da mulher, ele disse essa pergunta, né? Que até hoje está nas nossas consciências. Até hoje está repercutindo, está refletindo dentro de nós. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Vai lá, atire a primeira pedra. Será que nós até hoje podemos fazer isso? Será que a gente pode atirar a primeira pedra com a consciência limpa, tranquila? Até hoje está na nossa consciência. Com certeza não, porque vai demorar muito para a gente estar ali, ó, tudo organizadinho, certinho, né? Limpinho, para a gente voltar para o caminho do Pai, né? As leis, seguir as leis dele certinho. Ainda a gente não está preparado. Ainda a gente tem que caminhar muito, evoluir muito, viver quantas vezes for necessária, né? Exatamente, estamos ainda sempre com uma pedra na mão, né? Ainda não aprendemos quase nada, temos que exercitar as leis do nosso Pai, sempre, Dudu, sempre. Enquanto não houver, né, diluído o último ceitil. É isso aí. Nós temos muitas coisas ainda a ser trabalhado dentro de nós, né? Pois é, Joel. Pois é, pisa no meu calo para ver o que acontece. Nós não estamos ainda preparados, né? Nós não estamos preparados para ouvir a verdade, né? Nós não estamos ainda preparados para ouvir a verdade. Porque a verdade machuca a gente vai se melindrar, não é? Aí a gente vai criando as nossas, como que se diz, as nossas personagens, né? As nossas máscaras, para se viver bem. Porque a verdade, se jogada na cara, ela machuca. Ela machuca. A gente não consegue viver bem no lado de uma pessoa que fala ainda as verdades do jeito que nós somos, não é? A gente não aceita ainda, porque nós não estamos preparados ainda. Então, o que acontece? Nós temos ainda muito chão para aprender, né? Zeli, seja bem-vinda, Zeli, um beijinho no coração, viu, Zeli? Seja bem-vinda. E aqui continuando, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo, na praça extensa das convenções humanas. Empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais. Um escárnio manifesto à dignidade humana. Enquanto religiões veneráveis digladiam
com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprias, ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra. Enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo para asserenar aos corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo, que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é o refúgio santificante, esclarecendo, porém, que é o amor que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Que coisa mais linda, né? Que lindo. Então, olha só, diante ao mundo de lutas, de guerras, de briga, na igreja rebaixando o corpo, a ciência, o espírito, e até hoje a gente se vê isso, até hoje existem essas brigas, se digladiam, não é? Até hoje existe também o adultério até hoje. Mas ele disse aqui, né, que o Evangelho do Cristo veio para que a gente pudesse entender a real essência do amor. Né? Exatamente do quanto aviso André nos dá de forma de toques para que a gente analise exatamente. Nessa prece, ele dá uma aula, uma verdadeira aula, não é? Luciano, seja bem-vindo. Sol, Sandra, um beijinho no coração. Flávia, sejam todos bem-vindos. Ele nos dá uma aula, não é? Ensinamentos que ele traz, exaltando o amor, exaltando a responsabilidade do lar, exaltando como que se diz, a sublimidade do sexo, não é? Não é verdade? Essa porta que é da reencarnação, a necessidade da reencarnação, não é? É lindo, é maravilhoso ele nos reportando, né? Então olha só que coisa mais linda. A gente não pode ferir os tesouros afetivos de ninguém sem dolorosas reparações. O povo querendo crucificar, querendo condenar essa criatura, né? Como disse ali na praia. Mas a gente não precisa fazer isso, porque as leis de Deus são perfeitas e são para todos. Todas as transgressões às leis de Deus, a própria vida vai ajustar, não é? Então nós não precisamos condenar ninguém, porque nós já temos uma consciência, nós já temos a nossa própria consciência que vai pesar, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a própria consciência, ela vai pesar, não é? Ela vai pesar. Essa é a balança. Ela vai pesar. E um dia nós vamos ter que reajustar, né? Com certeza. O Dudu disse: a gente vê André desencarnar, ajustar a sua consciência no umbral, e depois vemos que ele já embasado, trazendo ensinamentos, né? Como esse que ele nos mostra através de tanta beleza, em tantos livros enviados ao Chico. Que coisa, é lindíssimo, Dudu. Né? Ele passou ali
quantos anos sofrendo, né? E conseguiu se resgatar, conseguiu fazer a prece, conseguiu lembrar de Deus, lembrar de pedir ajuda, não é? E ele foi levado, foi ajudado, né? Exatamente. E aprendeu, evoluiu e está aqui nos reportando todo esse cabedal de conhecimento, essa experiência maravilhosa, né? E que todos nós temos acesso e que nos emociona muito a estudar essas passagens lindas, porque nos toca, porque nós também fazemos parte, né? Nós também fazemos parte. Estamos todos entrelaçados. Nós olhamos para dentro de nós e vemos tanto a ser trabalhado dentro de nós. Nós precisamos tanto, tanto da misericórdia de Deus, porque nós trazemos também as nossas bagagens comprometidas, não é? Nós também vamos passar, não é? Todos nós. Se a gente não aprender aqui, nós vamos aprender lá no plano espiritual. Nós vamos ter que despojar de tantas coisas que pesa ainda nos nossos ombros. Se não for aqui, vai ser lá. E ouvindo esses estudos, a gente vai ter mais, como que se diz, nós vamos fixando mais os conhecimentos. A gente vai vai refletindo mais. A gente vai entrando em contato conosco. Só assim para a gente ir se conhecendo aos pouquinhos. Só assim a gente entra. Nós temos a verdadeira consciência de que o outro também é feito da mesma essência e que o outro também sofre. É tão difícil a gente não julgar o outro, né, gente? É tão difícil a gente compreender o outro. A gente fala, mas meu Deus, ele devia ser assim, ele devia ser assado, mas por que ele faz isso? Por que ele não compreende isso? Por que ainda ele é renitente? Por que ele é durão? Por que ele não é maleável? Por que ele não, como que se diz, não dá o braço a torcer? Mas a gente conhece o outro, tentando sempre mudar o outro, mas e a nós? Não é? O que aconteceu na vida do outro? Se a gente não sabe nem direito o que aconteceu na nossa? Não é? Então é uma coisa assim que a gente tem que estar pensando. Eu queria que o outro fosse assim, assado. Mas o outro também queria que eu fosse diferente. É o grau de evolução de cada um, é os conceitos de cada um, que já traz ali há milhares e milhares de anos, né? Se a gente não consegue mudar nem a nós mesmos, como que nós vamos querer mudar o outro? A gente sabe que a perfeição ainda é difícil achar aqui na Terra. Quem teve só foi Jesus. Só Jesus, né? Só Jesus. A perfeição que passou por aqui é só Jesus. Exatamente, Dudu. E continuamos errando, não é? Que estuda e continua com erro, né? Estou falando da gente. Nós espíritos, mas estamos evoluindo aos poucos. Tenhamos calma, nossa hora de certeza, com certeza chegará. Exatamente, se o erro do outro pode estar em nós mesmos e ainda julgamos. É porque se a gente vê alguma coisa no outro, é porque está em nós, né? É porque está em nós. Porque se não tivesse em nós, a gente não veríamos. A gente não ia ver. Porque eu não vejo aquilo que não tem. Aquilo que eu já superei, que eu já trabalhei, eu não vejo mais no outro. Porque eu não tenho. É tão perfeito, né? É tão perfeito isso. É tão perfeito isso. Porque se alguma coisa que o outro faz mexe comigo, é porque eu tenho. E eu preciso cuidar, né? Exatamente. Se eu julgar o outro é fácil, né? E não entendemos isso, Dudu. Mas a gente tem que se vigiar. Observar.
Observar. Se o outro nos causa ciúme, é porque eu tenho ciúme dentro de mim, porque se eu não tivesse, eu já não teria mais. Eu já teria superado, não ia causar ciúme. Eu ia saber lidar com essa situação. E se eu tenho ciúme, é porque eu tenho carências. É porque está faltando alguma coisa. Ciúmes é falta de segurança, né? Então, olha só, e aí vai indo. Olha só como nós somos, né? As nossas carências. Fala mais alto, porque eu tenho ainda dentro de mim. Não é verdade? Se o outro não desperta nada em mim, não é o nosso orgulho, né, Sil? Claro. O nosso orgulho, as nossas carências mesmo, vaidade. É porque a gente ainda não aprendeu a lidar, não é? A gente não evoluiu. A gente ainda existe ali, como que se diz, lacunas a serem preenchidas. É falta. É a sombra, é a falta da luz. Quando tudo isso for preenchido, nós não vamos mais sentir nada. Nós vamos entender, compreender, porque eu já supri todas as minhas necessidades, né? Adelmo, bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, nós vamos se tornar melhores, nós vamos compreender, nós vamos nos libertando de nós mesmos. A gente vai se libertando dessas algemas invisíveis, que são as nossas carências, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Ter paciência, saber entender, não é? A gente vai viver mais feliz. A gente não vai se incomodar com nada. Nada vai mexer dentro da gente. Então, é isso aí. São esses sentimentos, Dudu, que nos prende, que nos faz sofrer, que nos faz ficar angustiado, que a gente não sabe perder, né? Porque na realidade a gente nunca teve nada. Se a gente for analisar, o que a gente tem daqui da Terra, do mundo material? Nada. A gente não sabe perder. A gente não sabe, né? Taeme, seja bem-vindo. Iquinus, bom dia. Então, o que a gente vai levar daqui? O que a gente leva daqui, né? Olha como nós somos imediatista, como nós somos... A gente quer tudo na hora. A gente não sabe perder nada, né? A gente não sabe dividir. E é assim que a gente tem que ser. A gente nasceu para ser feliz. A gente não nasceu para sofrer. Deus, Ele não criou seus filhos para o sofrimento. Ele criou seus filhos para o amor. Para o amor. Para expandir esse amor. Mas a gente não expande o amor. A gente vai criando muros, vai fazendo muros, vai se fechando. Que a gente ainda é egoísta, né? Que a gente traz carências, necessidades, como todos os nossos irmãos trazem. Só levaremos os nossos atos na consciência, para depois, né, assistirmos e refletirmos o que pode melhorar em nossa nova reencarnação, com certeza. Exatamente isso, Dudu. Exatamente. Então, ele continuando aqui, né? Ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Então não adianta você fazer o mal, não adianta você fazer os outros sofrer. Nós vamos ter que resgatar, vai ter as nossas expiações, provas, teste doloroso de tudo aquilo que nós fizemos aos nossos irmãos e às pessoas a quem amamos. Este volume pretende afirmar ainda que se não pode subtrair... Deixa eu ver aqui. Este volume pretende afirmar ainda que se não pode subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados.
desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção, para aqueles mesmo que lhes caíram outroras nas ciladas sombrias. Olha que lindo. Vendo mais um chamamento. Então, não adianta. Aqueles que fizeram mal, né, redimidos, vão resgatar os seus débitos. E que todos nós temos a assistência. Todos nós vamos ser amparados. Todos. E hoje, a gente, tipo assim, nós mesmos vamos sofrer diante daquilo que nós fizemos. Nós mesmos caímos nas nossas próprias teias. A gente mesmo. A gente prepara a nossa cama para a gente mesmo deitar, né? É de Emmanuel, sim, com certeza. É de Emmanuel. Essa prece é de Emmanuel, né? Nós mesmos preparamos as nossas futuras encarnações, os nossos sofrimentos. Deus não manda dor para ninguém, né? Deus não manda dor para ninguém. A gente mesmo vamos cair nas ciladas. Aí muitos que não entendem as leis de Deus falam: meu Deus, né? Meu Deus, por que me deste tanto sofrimento? Né? Como se Deus dá sofrimento a algum de seus filhos. Castigo de Deus, né? Castigo de Deus. Lê do engano, né? Lê do engano. Então a gente tem que compreender. Quando a gente está sofrendo, é porque nós mesmos que tecemos esse sofrimento para nós. Nós mesmos que complicamos a nossa vida, né? Bom, Ride, bom dia, seja bem-vinda ou bem-vindo. Bom, exatamente, o nosso futuro é o que nós plantamos agora, né, Sil? Né? E estamos sempre amparados. Sempre temos o amparo divino. A espiritualidade amiga só espera que a gente levante a nossa cabeça e pede ajuda, né? E pede ajuda. Porque os espíritos amigos, eles respeitam, eles não querem modificar nada. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não são como os obsessores que ficam sugerindo, ficam influenciando, né? Ficam nos sugerindo os pensamentos e coisa e tal. Eles respeitam. E nós, se nós tivermos com a anteninha bem sintonizada, a gente vai sentir esse amor. Nós vamos ser intuídos, né? Intuição. Através da nossa intuição, nós vamos captar as mensagens dos espíritos amigos, né? E terminando essa prece, ele diz assim: abençoa, pois, o presente relato, estuante de verdade e esperança, e ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, possamos lembrar-lhes a existência física. Que a existência física seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar, e que mesmo detendo em corpo carnal, rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável.
Obrigada, meu Deus. Emmanuel, Uberaba, 4 de julho de 1963. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Pois é, Silvia, né? Nem sempre estamos preparados para isso, né? A gente ainda sofre, né? A gente ainda. Mas olha que lindo que ele disse, né? Na infância, na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar, e que mesmo detendo em corpo carnal, rastejante, disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável: obrigada, meu Deus. A gente ainda não está preparado para agradecer o que a gente está passando. A gente se revolta, né? A gente acaba se revoltando com o sofrimento. A gente acaba se revoltando, como somos criaturas rebeldes ainda. A gente não aceita aquilo que nós mesmos criamos para nós. A gente esquece da misericórdia de Deus, porque é da lei. A lei de Deus, ela existe, está aí, é imutável, é para todos. Para todos. Transgrediu as leis, vai sofrer. Para que quando a dor chega, o amor se afasta. Mas vamos pensar assim: quando o amor chega, a dor se afasta. Então está em nossas mãos. Nós temos que aprender a amar para afastar a dor. E como que a gente ama? Será que a gente sabe amar? Será que a gente sabe amar para que essa dor se afasta? Às vezes a gente prefere ficar com a dor. Quantas reencarnações a gente prefere a dor e esquece do amor, né? Temos que amar, mas será que a gente sabe amar, Silvana? Primeiramente, a gente tem que amar a nós mesmos. Tem que perdoar a nós mesmos. Nós não temos que ficar ali, né, sofrendo com remorso e tantas outras coisas que não levam a nada. Nós temos que nos perdoar, nós temos que amar a nós mesmos. Nós temos que pensar que existe sempre 24 horas de oportunidade para modificar, para mudar, né? Ainda temos que aprender muito a gente não sabe o que significa ainda esse sentimento chamado amor, né? A gente ainda não tem a noção, porque a gente ama tudo aquilo que nos favorece. O que não nos favorece, a gente não ama, não é? A gente consegue amar, a gente consegue entender, a gente consegue ter paciência, a gente consegue ter uma estabilidade, a gente é estável nas nossas vibrações, nos nossos sentimentos. Nós não somos estáveis, nós caímos, nós oscilamos. Ora nós estamos bem, ora nós estamos tristes, ora nós estamos fechados, ora nós estamos sentindo aquela influência horrível que é difícil da gente superar depois. Ora a gente está nervoso, ora a gente está preocupado, ora a gente está insatisfeito, ora a gente não está bem com a gente mesmo. A gente quer as coisas que tem que ser do jeito que a gente quer. A gente não sabe nem permanecer tranquilo. A gente é inquieto. A gente não consegue ficar parado. A gente não consegue fazer uma meditação, não é? O sentimento já está dentro da gente, mas essa centelha ainda meio que apagada, não acendemos de verdade, porque oscilamos muito exatamente. Que a gente ainda não se encontrou, Dudu. Quando a gente se encontrar realmente, aí sim. A gente ainda não se encontrou, a gente não sabe o que a gente quer.
Tem dia que aquilo ali é felicidade pra gente. Tem dia que aquilo ali já não é mais. Falta de confiança, falta de amor, falta de segurança, falta de saber o que é, falta de idealizar, né? Falta de um projeto de vida. A gente ainda não se conhece. Como que a gente vai querer? Não é? Às vezes a gente gosta de uma coisa, depois no outro dia já não gosta mais, né? Então a gente tem que ter uma firmeza muito grande pra gente não deixar ser arrastado. A gente tem que perseverar, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter uma meta na nossa vida. A gente é muito duvidoso, a gente tem ainda, como que se diz, dúvidas. Ai, será? Ai, não sei. Ai, não sei. Gente, se você não sabe, o outro vai saber. Então a gente é assim. A gente está se construindo, a gente está, como que se diz, ainda nós estamos, como que a palavra certa, se restaurando, preenchendo, observando. A gente está juntando os pedacinhos de um quebra-cabeça enorme, né? Por isso que Joana de Ângeles diz, o autodescobrimento é tudo. Porque nós trazemos fragmentos ainda que não foram trabalhados dentro de nós, em vidas passadas, que às vezes fala mais alto. E aí você fala, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Hoje eu tomaria hoje é outra coisa. Mas ainda eu trago coisas pendentes de lá de trás, que fala mais alto dentro de mim, que me faz sofrer. Que são os remorsos, são as coisas erradas que eu fiz, né? Aí junta com a de hoje que eu faço. Imagina, a gente embanana tudo o meio de campo. A gente não se conhece ainda. Quantas máscaras nós usamos, nós usamos ainda para esconder aquilo que nós somos de verdade. Porque se o outro souber como que eu sou de verdade, não vai me aceitar. Não vai me aceitar. Se o outro souber essas tendências que eu trago, se eu falar as minhas tendências, vai complicar. Ninguém vai me aceitar. É mole isso? E nós todos trazemos essas tendências dentro de nós. Não adianta fugir de nós mesmos. Não é? Mas nós fugimos. Porque a gente não quer, a gente não é bobo, né? A gente quer estar bem com todo mundo, né? Dulce, seja bem-vinda, querida. Um beijinho, viu? No PIN. Então é difícil. Então a gente olha para dentro da gente, vê como que é, vê como que eu sou, ainda as dificuldades que eu trago, como que eu sou. Puxa vida, eu ainda tenho essas tendências que precisa ser sanada, mas de um dia para o outro eu não vou poder sanar isso. Eu não vou poder modificar isso de um dia para o outro. E ela vai estar falando mais alto dentro de mim. Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um. Ser firme, persistente, falar não. Ou de se entregar e cair. E depois levantar. Isso é normal, gente. Bom dia, Maria. Um beijo no seu coração. Joel, meu lá. Então isso é a nossa luta interna. Será que cada um de vocês aqui conhece as tendências que vocês trazem? Eu conheço as minhas. Eu já entrei em contato com as minhas. E olha, não gostei nada, viu? Falar pra vocês, eu não gostei nada. Faz quantos anos de estudos, quantos anos, sabe? Muitos anos de estudo. E hoje eu sei cada coisinha que eu trago, as minhas dificuldades. Sabe? Tem que estar assim, olha, você tem que estar vigilantes. Dudu, a gente tem que ter medo mesmo. Porque se a gente cair, aí nós vamos demorar mais no sofrimento. Né? A gente vai demorar mais no sofrimento. Né? A gente vai demorar mais. Mas a gente tem que olhar pra gente e aceitar a gente como a gente é. Né? Por isso que Jesus já dizia, as prostitutas e os ladrões
vão entrar no reino do céu, né? Primeiro, por quê? Porque não está usando máscara. Porque não estão usando as máscaras, estão assumindo o que é de verdade. Estão assumindo o que é de verdade. Enquanto nós outros, até hoje, usamos máscaras, não é? Para esconder. Mas nós temos que entrar dentro de nós, olhar para nós e ver o que necessita e ir trabalhando devagarinho. Gente, ninguém vai ser santo de um dia para o outro, não. Haja reencarnações, haja sofrimento, né? Por isso mesmo, seu Dudu, é isso mesmo. Por isso não podemos ficar julgando o que a gente tem escondido dentro de nós e não assumimos. E por isso que nós enxergamos o defeito no outro, porque tá lá guardadinho. Tá lá guardadinho. Que quando não tiver mais, a gente não vai ver. Não vai ver. Então. É isso aí. Não é, Silvia? É isso aí. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Edivânia, um beijinho no coração. Então, esse é o descobrimento. Esse é o despertar do espírito. É o despertar do espírito. Né? Não é? É o despertar do espírito. E nós temos que nos amar primeiro. Exatamente, Joel. Quando você aponta, tem 3 dedos voltados para você. Exatamente. Porque todos nós trazemos dificuldade dentro de nós. Todos nós. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Todos nós temos que matar leões aí, né, para sobreviver dentro de nós. Enfrentar. E tem que enfrentar de cabeça erguida, nos amando. É assim. Eu consigo superar a mim mesmo. Ó, gente, se eu não conseguir superar a mim mesmo, eu vou superar o quê então? Né? Eu vou superar o quê então? Temos que superar devagarinho. Nós temos que ir para frente. Capengando, que nem disse, olha, mutilado, disforme, escambau, nós temos que ir para frente. Doente, nós temos que ir para frente, gente. Não adianta sentar e chorar. Não adianta. Não adianta chorar. Chorar, ficar aí resmungando, ficar com remorso, sofrendo, só vai piorar a nossa marcha, só vai piorar, só vai tardar a nossa marcha. Rô Estrela, seja bem-vinda, bom dia, um beijinho no coração, viu, minha linda? Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar com esses sentimentos, né? E ir pra frente, a dor nos ensina, levanta e anda, né? Disse o nosso pai, levanta-te, anda. É isso mesmo, Dudu. E olhar, observar onde tem que ser mudado. Tanto que nós temos para mudar, tantos preconceitos, tantos conceitos que nós trazemos ainda, que nós ficamos limitados. A gente acaba se limitando. A gente não enxerga mais além, porque nós estamos presos àqueles conceitos pequenininhos ali, ó, errôneos, né? A gente só vai até uma certa altura e depois não enxerga mais. Por quê? Porque a gente mesmo se limita, né? Então a vida, a própria vida, vai nos ensinar, como ele disse aqui nessa prece. A própria vida. A gente não precisa castigar ninguém, né? Nós não precisamos apedrejar ninguém, a julgar ninguém, né? Nós não precisamos manchar as nossas mãos de sangue por ninguém, porque a vida se encarrega disso. Foi essa prece que Emmanuel nos passou, não é? Essa prece.
Todos esses. Então esse livro, ele nos promete coisas lindas, né? Dudu, a vida é uma faca cega, ou a gente amola ela e se fere, ou a gente cega de vez e joga exatamente, e vive de verdade, exatamente, Dudu. É isso aí, né? A gente sabe que aquilo que a gente faz para o outro, a gente vai estar fazendo para nós mesmos, né? Não é verdade? É para nós mesmos. Todo bem que queremos, ele reverte a favor de nós, e todo mal que queremos, ele se reverte também ao nosso favor. Eu vou passar para nossa querida e amada Florzinha. Vai lá, Florzinha, tô descendo. Eu só queria colocar uma coisa para vocês. Enquanto todo mundo falava, eu ficava aqui do lado pensando. Essa coisa de um dedo apontado para o outro e 3 apontado para a gente é uma maneira assim mais simples de se falar. Minha avó falava muito nisso, mas é uma coisa absolutamente certa. Muitas vezes aquele defeito e aquela dificuldade provocam uma dor tão grande para a gente. Aquilo é uma coisa tão ignóbil, é algo que a gente detesta e que a gente tem tanto pavor, que a gente nem, assim, como é que eu vou te dizer, a gente não tem coragem de admitir que a gente é portador daquele erro. Ignóbil. Ignóbil é uma coisa assim muito baixa, muito difícil, muito, assim, que causa muita dor. Viu? Tá fina a coisa aí, tá chique? Mas é lendo os livros do André Luiz aí que a gente vai aprendendo a se civilizar, né? Floripédia. Então, meus amigos, eu fico pensando em certas negações que nós todos temos, não, porque eu não sou assim, mas se aquilo te provoca uma facadinha no coração, aquilo te incomoda, é porque com certeza tu tem aquilo dentro de ti. E a gente só vai melhorar, eu nasci assim, eu vou ser assim, isso mesmo, e a gente só vai melhorar se a gente encarar de frente e tentar se livrar dessa dificuldade. Nós, que muito recebemos em termos de esclarecimentos, vamos ser os primeiros a ter que dar o tal do testemunho. Então, às vezes a gente se cala, agora eu acho que ninguém de nós aqui da sala pensa que vai deixar para outra reencarnação, né? Mas se a gente for comparar o sofrimento daquele da gente negar e o outro sofrimento de ter que admitir um erro na gente e começar a trabalhar, eu acho que a gente ainda ganha mais a gente admitindo e começando a trabalhar. Eu acho que é mais fácil. Porque quando a gente não admite, a gente continua errando e continua se comprometendo, que nem o Alexandre diz. Ainda vai indo. Quando a gente admite, já faz o caminho de volta. Com todas aquelas dificuldades, porque errou, a gente, né, vai continuar trabalhando e vai sofrendo e vai lutando e tem que impor uma série de esforço próprio para se mudar. Então, eu já fico assim bem alerta, sabe? Em qualquer lugar que eu vou, ou qualquer pessoa com quem eu me relaciono, se eu vejo que as atitudes, as ações daquelas pessoas me incomodam, é porque alguma coisa tem dentro de mim que me liga àquela dificuldade. Estou passando para vocês. Exatamente, Flor, exatamente, Flor. É isso aí mesmo que você falou. Sandra, seja bem-vinda e tu seguiu lá. Quando algo nos incomoda, nós temos que prestar muita atenção. Muito. Que é aí que nós temos que trabalhar, né? É aí que nós temos a nossa dificuldade. É porque fala mais alto. É porque nós temos dentro de nós ainda. Porque se não tem problema nenhum. É as nossas dificuldades, né, que nós trazemos. É ali, mas a gente acaba fugindo, né? A gente vai deixando. Né?
Bom dia, Benequezinho. Seja bem-vindo. Muita paz e muita luz. E é por isso que cada dia na nossa vida é uma experiência, né? A gente tem que observar. Observar. Será que a gente para observar tudo isso em nós? Será que a gente observa? Às vezes a gente nem olha. Isso vai passando despercebido. E aí vai virando né? Vai virando, vai crescendo dentro de nós. É isso que a gente faz. A gente deixa crescer dentro de nós. Aí tudo não vai estar bom. Vai criando uma bola de neve. E aí vai ficar difícil pra gente trabalhar isso em nós. Porque passa despercebido e a gente vai deixando. Então, cada vez que acontecer com a gente tem que parar e observar. Por que aconteceu isso? Por que eu estou me sentindo assim? Tudo bem, gente, que nós trazemos, né? Afinidades. Nós trazemos as diferenças. Nós trazemos as repulsa. Às vezes tem né? Ali não consegue. Os fluidos, né? Parece que não batem, não é? Isso aí existe. Isso aí existe. A gente entra em certos lugares, a gente não consegue ficar naquela vibração. A gente não consegue. Existe também tudo isso. Mas os nossos relacionamentos, Flor, são puros reajustes. Vêm espíritos amorosos e bons para nos ajudar. Mas também tem os espíritos que nós temos que estar ali se reajustando mesmo. Aprendendo. Não é? É um burilamento. É um aprendizado. Nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a amar. Hoje é o primeiro capítulo do livro Sexo e Destino, Maria. Tá? Hoje foi a introdução do livro. Foi uma prece de Emmanuel, nos trazendo reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro, sobre os nossos atos, né? Sobre as nossas atitudes, ações, sobre os nossos conceitos errôneos, né? Sobre os nossos preconceitos que ainda existem em nossas vidas, né? E Jesus deixou aquela frase maravilhosa, impressa em todas as nossas consciências. Quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quem for perfeito, né, que atire a primeira pedra. E ninguém, todos se calaram. Ninguém atirou pedra em ninguém, na mulher, né? Não é verdade? Porque todos traziam ali uma consciência pesada, uma consciência culpada, não é? Todos se calaram diante de Jesus e diante da adúltera. Então essa foi a reflexão da introdução do livro. Pois é, Nando, eu tenho todos os capítulos do áudio. Então quando a gente começar, aí a gente vai passar também, tá? Eu baixei ele, é muito lindo, tá? Todos os capítulos, então a gente vai estar passando também para vocês aqui. Hoje só foi a introdução, mas os próximos capítulos aí a gente vai deixar um finalzinho reservado para a gente estar passando o áudio para vocês também, tá? Vai ser muito legal esse estudo. A Ju não pôde vir hoje e nem sexta-feira que vem também ela não vai poder vir, mas na outra sexta ela já vai estar aí e ela vai dar continuidade com o estudo, tá bom? E já são 8h56, então a gente vai parar aqui na prece, né? Prece no limiar. E semana que vem tem mais aqui uma mensagem de André, que ele fala mais um pouquinho, e aí a gente vai começar o primeiro capítulo do Sexo e Destino, tá? Espero que vocês gostem,
que vocês participam, que vocês peguem o mic, tá? Para estar sempre interagindo junto com a gente, né? É muito bom a gente estar ouvindo vocês, né? Ouvindo cada um de vocês. É muito bom. É muito gostoso quando todo mundo interage, todo mundo fica ligado. É uma coisa muito boa, é muito gratificante pra gente. Eu, que sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz, eu fico assim ligada também. A gente tem sempre que pegar assim o microfone, né? É gostoso a gente falar, ouvir, é gostoso participar, é muito bom. Né? Porque a gente está aqui é por amor mesmo, é por amar esses estudos. É muito gostoso a gente aprender, né? Cada leitura que a gente faz, aquilo abre o nosso coração. Parece que é uma luz que se acende dentro de nós e que nos ajuda tanto. Na verdade, a espiritualidade está junto com a gente. É um estudo, é uma extensão da casa espírita, é um trabalho, né? Estão sempre junto conosco, nos ajudando, atendendo a todos. Porque também não somos só os 22 que estamos aqui na salinha. Tem espíritos que são trazidos para ouvir o estudo, para poder melhorar, para poder compreender, igual nós, gente. A gente vai estudando, a gente vai compreendendo, a gente vai fazendo uma reflexão muito grande e nos ajuda no dia a dia. Quando a gente sai daqui, desliga essa linha, nós vamos para a nossa vida, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, o nosso dia a dia, e que precisa ter força, precisa se fortalecer, né? Lavar panela, fazer almoço, limpar a casa, cuidar de neto, cuidar de filho, cuidar do serviço, os afazeres. Então, Sandra, e a gente tem que estar com toda essa força, né? Nós temos que estar preparado. Nós temos que ter essa força dentro do nosso coração. Giovanni, seja bem-vindo, bom dia. Então, a gente vem, como que se diz, reabastecer as nossas energias aqui na salinha, como nós fazemos no nosso centro. Pois é, para entender o marido que reclama direto, né, Sandra? Para poder compreender. Ouve ele, senta, ouve, está reclamando, está brigando, né? Está tendo discussão, vamos ouvir, vamos aprender, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, vamos persistir. Não é? Isso aí, todos nós temos esse cotidiano, essa rotina, essa vida. Rô, é isso aí, Rô. É uma continuação, sempre acreditando, se fortalecendo. Porque nós estamos afinizados, nós amamos esse aprendizado. Nós amamos estar aqui. Nós precisamos dessa força, nós precisamos desses conhecimentos. As mulheres também, né, Joel? Que reclamam, que estão insatisfeitas, que brigam. Também é a mesma coisa. Também. Nós trazemos as nossas carências. Nós trazemos as nossas dificuldades. Pois é, então. É isso aí. Bom, gente, já são 9 horas e eu agradeço a presença de vocês, a ajuda, interação na área de texto. Ai, como que é gostoso estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês. Eu amo mesmo, tá?